Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Ana Paula, que é uma arquiteta parceira aqui da TRI Brasil. Obrigada, viu, Ana, por aceitar esse convite de vir estar gravando com a gente. Eu que agradeço pelo convite. A Ana, gente, é uma parceira, uma arquiteta aqui de Maringá, muito renomada, é um prazer receber ela aqui. E assim, Ana, primeiro se apresenta para o pessoal, pode falar um pouquinho da sua trajetória. O Instagram dela vai estar marcado aqui nesse vídeo também. Então vocês aproveitem para seguir, porque ela está com dicas maravilhosas. Eu fico babando aqueles reels que você está fazendo ultimamente. E é isso, ela pode se apresentar um pouquinho. Bom, então eu sou a arquiteta Ana Dalossi, então vai estar aqui o link para vocês seguirem. E hoje eu trabalho com mais projetos arquitetônicos e interiores, residências ou apartamentos completos, e sempre tentando trazer a identidade do cliente, o que ele pretende, fazendo projetos autênticos e com a personalidade mesmo do que ele sempre desejou. É verdade, porque a gente vê muito assim, né? Posso até estar me errando falando, mas muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente vê uma casa, a gente vê todas as casas. A gente entra no condomínio, parece que é tudo igual. Tudo igual. Aí você olha os interiores todos iguais. E é isso que é bacana, né, Ana? Você poder trazer a identidade de cada cliente. Porque o cliente vai estar vivenciando. Já aconteceu, assim, a gente que vende mesa de madeira, já aconteceu do cliente falar assim, olha, eu tô vindo comprar mesa, mas porque eu quero, porque o meu arquiteto não quer. E o arquiteto tem que saber conciliar isso, o que realmente o cliente quer, não o que ele acha legal, o que ele acha bonito, né? Como eu sempre falo para os meus clientes, quem vai morar na casa são eles. Então, em primeiro lugar, é o que eles gostam. Eu tô aqui para muitas vezes espelhar o que eles não conseguem colocar no papel, então eles têm uma ideia do que eles gostam. Acho que cada um entende dos seus gostos ao longo do tempo, vai se conhecendo. Então ninguém melhor do que você mesmo para explicar. Só que muitas vezes eles explicam, eu gosto do clássico, mas quando eles mostram uma referência, não é o clássico. Então às vezes não sabem certamente qual é a nomenclatura e acaba indo para outro caminho. Então eu sempre tento entender a rotina do cliente, como ele vive, se ele tem criança, vai ter cuidado naquela mesa ou naquele mobiliário, se aquela residência ela vai ter que ter mais janelas, vai ficar uma residência mais escura, o tipo de iluminação que vai colocar, tipo de ventilação. Então assim, é muito personalizado. A gente fala que o nosso lar é onde nós vivemos. Então eu sempre tento orientar o cliente, vamos fazer do teu gosto. Eu tô aqui, é claro que eu tenho alguns gostos, tem coisas que eu prefiro, mas eu tô aqui para orientar e mostrar que isso que você quer e isso que você quer pode dar certo junto ou não. Então eu tô aqui para orientar mesmo, mas eu gosto dele. E você consegue ainda trazer, eu acho que eu vejo muito isso nos seus projetos, você traz algo novo. Então, por exemplo, você fez esses dias um closet lá que tinha uma iluminação toda diferente. Então, às vezes o cliente nem sabe que aquilo existe e o seu papel também é esse. Apresentar o que o mercado tem. Apresentar o que o mercado tem e as possibilidades, né, que você pode brincar. Toda vez que eu tô na reunião, eu falo pro cliente, olha, a gente vai ter uma reunião extensa, eu vou te mostrar muita coisa que você nunca viu. E que às vezes você vai de primeira falar, não, isso jamais é minha casa. Mas eu te peço um pouquinho de paciência, que é para você amadurecer o que eu tô te apresentando, porque pode ser coisas novas que a primeiro momento a gente não gosta, mas ao segundo momento a gente vai entendendo que aquilo lá sim se encaixa pro perfil da casa, pro perfil do que ele quer. Então, o nosso papel também é apresentar o que tem no mercado, porque muitas vezes o cliente quer, por exemplo, uma bancada de mármore na cozinha, mas ele não sabe quais são os cuidados dele. E ele não sabe que às vezes tem uma pedra que é sintética, que tem a estética do mármore, mas tem toda a questão de manutenção muito menor do que uma pedra natural. Então, estamos aqui para mostrar que existem tecnologias, existem novidades para a gente colocar o que ele gosta junto à função realmente da manutenção daquela casa. Ai, gente, é legal. E assim, sigam a Ana mesmo, tá? Porque ontem também, acho que foi essa semana, né? Vai achar que eu tô te pagando. Tô recebendo aqui, tá? Não é público, tá? Teve um que você colocou, achei muito legal, que a roupa vai do guarda-roupa, a roupa suja desce pra lavanderia. Aí eu falei, gente, aí depois eu fiquei pensando, falei, gente, na minha casa, daí minha filha, eu acho que ela ia se enfiar nesse tubo. Isso foi, por exemplo, uma ideia que a gente já tinha colocado numa outra casa, e essa segunda casa também a cliente falou, Ana, eu queria ter uma praticidade em que a gente coloque num armário todas as roupas sujas e desçam para o segundo andar, porque ficar subindo e descendo a escada, às vezes não aguenta levar o cesto, sobe 2 idas, né?
E é uma coisa que pôde proporcionar, porque a gente fez a planta baixa da casa, a gente fez todo o arquitetônico e proporcionou já pensando que a lavanderia seria debaixo daquele cômodo e que os 2 armários tinham que estar alinhados para cair, porque ele cai dentro do próprio armário da lavanderia também. E aí você consegue isso quando você tem não só os interiores, né? Quando você faz já a planta, toda a parte de construção, de acompanhamento. Sim, né? a gente faz muito lá no escritório. Hoje existem, claro, apartamentos completos, existem algumas reformas, mas hoje a maioria do que nós temos lá são arquitetônico e interiores de residências completas. O que seria isso? Desde a planta baixa do terreno vazio lá, toda a parte de orientação solar, ventilação, conforto térmico, acústico, toda a parte de espacialidade, então pé direitos. A gente trabalha com todo o arquitetônico para depois entrar em interiores e ver cada detalhe que a gente vai ver desde a marcenaria, como escolha de revestimentos, pintura, até, por exemplo, a própria escolha de uma mesa. Sim. E assim, Ana, a gente falando um pouquinho, você já consegue ver ventilação, luz, tudo isso a gente hoje está muito em alta o assunto de arquitetura biofílica, né? E a madeira entra nesse quesito, né? Sim. A madeira, a vegetação, de estar proporcionando esse conforto maior, né? Eu queria que você contasse pessoal um pouquinho mais de como são feitas essas escolhas, de onde aplicar a madeira, o que a madeira proporciona nos projetos. A madeira, assim como o mármore, por exemplo, são coisas naturais, então ela vem da natureza, a gente tem que ter um cuidado maior. Às vezes o cliente acha que ele vai ter uma mesa de madeira, ele vai colocar na chuva e nunca mais se preocupar. Sim. Não, eu sempre explico para o cliente, nós estamos trabalhando com materiais naturais. Existe um ponto extremamente positivo, é que aquela mesa vai ser única, vai ser sua. É aquela madeira, é aquele veio, é o que veio daquilo. Né? Então é uma peça única, assim como, por exemplo, o que eu estava explicando do mármore. O mármore ele tem o veio próprio, né? Não é uma estampa ali de porcelanato que toda estampa é igual. Então você vai ter uma peça única, mas assim como a gente quer ter uma exclusividade, a gente também tem que ter cuidado. Então a gente está falando de materiais naturais e eu não tenho como te dar uma garantia que esse material natural nunca venha a ter alguma intempérie, uma manutenção. Então para isso a gente tem, por exemplo, vocês que orientam, vocês querem uma mesa de madeira? Então quais são os cuidados que eu tenho que ter? Aonde eu posso colocar? Isso também vai sempre ter um contraposto com o estilo do cliente, né? Tem estilo que se adapta totalmente, tem estilo que não, tem cliente que gosta daquela mesa toda polida, tem cliente que já gosta do rústico. E também hoje o rústico, a biofilia ali, ela vem se envolvendo muito com o sofisticado. Então todo mundo via essa mesa de madeira como, vai estar ali na varanda, na área externa. E não, hoje você vê ambientes extremamente sofisticados com mesas de madeira ali dentro. Então assim, a madeira ela é um material nobre, sempre foi por muitos anos e aí vai continuar sendo, porque são materiais que a gente tem. E o que eu acho legal da biofilia é essa reconexão, essa conexão, na verdade, que nós temos com a natureza, né? É uma conexão que eu acho que é onde o ser humano se sente mais completo. Mas acho que reconexão faz sentido que você falou, porque muitos de nós já perdemos isso. Perdemos essa conexão lá atrás, às vezes numa infância que a gente tinha, né? A gente fala de selva de pedras, né? Então a gente vive hoje numa selva de pedras, então trazer isso para dentro da nossa casa traz muito conforto, traz muito aconchego, né? Eu falo assim, que, por exemplo, você está reunido, né, ao redor de uma mesa, você sentar e colocar o braço numa mesa de madeira, até a questão da parte térmica também. Toque, é muito diferente de um vidro, de um mármore, de um porcelanato. Com certeza. Né? Mas outra coisa que eu queria conversar com você aqui, Ana, que eu pedi até para passar as fotos aqui nesse vídeo, é sobre a Mai, que teve em Maringá, que a gente foi parceiro da Mostra de arquitetura e de interiores, né, aqui de Maringá. Vou passar as fotos para vocês irem dando uma olhada nesse vídeo, porque assim, ficou maravilhoso, né? O seu ambiente, não terminei de falar, acho que foi assim, um burburinho. E fala um pouquinho de como que você teve aquela ideia, o que você pensou, como foi a Mai para você. Mostra Mai, eu recebi um convite para assinar aquele ambiente da CM Studio e da Garden Care. A Garden Care é uma empresa de paisagismo. Sim, então, a Feira até vai vir falar aqui no nosso canal. Ela é a pessoa para falar de biofilia. Ela me ensinou muito sobre biofilia nessa época, porque ela me falou, Ana, eu quero um ambiente biofílico. E assim, a gente estuda, a gente entende sobre, mas eu também não tinha tanta profundidade quanto eu tive que ter naquela época com ela, porque ela é uma paisagista, ela mexe com vegetação, com a natureza de fato. Aí eu falo que a Fernanda é uma pessoa da natureza ali. E a biofilia foi um ponto que ela me pediu principal para esse ambiente. Então, quando nós projetamos, a primeira coisa que nós pensamos,
tudo que tiver aqui dentro tem que remeter à natureza. Então, assim, é claro que a gente utilizou alguns materiais que não eram naturais para mostrar o quanto a tecnologia alcança uma estética, mas a gente também trouxe material de volta. Então, nós fizemos, por exemplo, uma parede que a gente fala que é gabião, que são pedras numa grade, pedras naturais. Nós trouxemos o granito no seu estado mais grosseiro, aquele granito mesmo, pesado ali, numa ilha totalmente flutuando. Nós trouxemos a estética do mármore, nós trouxemos o deck de madeira e os móveis da Tree Lark também fizeram super sucesso. A principal foi a mesa, que a gente fez uma mesa de 3 metros cascata, né? Então desce toda aquela lateral, mostra aquele tronco enorme que você consegue ver. Você vê que aquilo lá teve vida, você vê o machucadinho dele, você vê agora aquilo lá é muito único. Então as pessoas entraram e falavam, isso é um tronco único? Sim, é um tronco único que foi escavado, retiraram várias pranchas e essa é a mãe, digamos, né? E ele tinha 90 centímetros, então assim, só o tronco de diâmetro. Então todo mundo que chegava lá falava, quanto que pesa isso? Era você falou, cara, mais de 1 tonelada. 1 tonelada, então assim, absurdo. E aí também, quando a gente foi para a área externa, que teve lounge gourmet tanto interno quanto externo, a gente pensou, vamos trabalhar com a biofilia, tanto no cheiro, no toque, nos materiais, nos sentidos. Então a gente tinha algumas plantas que emitiam cheiro, nós tínhamos algumas vegetações com estéticas, cores diferentes, nós tínhamos a madeira, nós tínhamos bistrôs de madeira, tínhamos as cadeiras ali no meio com a corda náutica. Ok, estamos trabalhando mais com uma tecnologia, mas ao mesmo tempo ela estava se contrapondo com um vaso de bioconcreto. Então, tudo que estava lá, ele tinha totalmente um ar voltado para a biofilia, que era realmente o propósito do projeto, era a pessoa entrar e ela se sentir bem. E o ambiente era muito escuro lá dentro e lá fora não. E aí as pessoas falaram, nossa, esse ambiente é escuro, ele é preto, mas eu me sinto tão bem aqui. Fala, porque tudo que está aqui dentro aplicado é realmente um estudo de como a gente se sente bem em materiais que a gente conhece, que são próximos a nós, que é a natureza, né? Nossa, ficou demais, gente. Ana, o nosso papo está muito bom, acho que a gente ficaria a tarde inteira aqui, mas vamos finalizar esse vídeo. Com certeza você vai voltar mais vezes aqui com outros assuntos, temos novidades para esse ano que vamos soltar para vocês. Mas muito obrigada, foi um prazer receber você aqui, sempre é um prazer trabalhar junto com a Ana. A gente fala assim que é uma via de mão dupla, né? Essa parceria com o arquiteto, com você é muito bom. Obrigada, viu? Obrigada a você.